Vídeo rápido sobre CEMIG, com códigos de negociação CEMIG 3 e CEMIG 4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 4.550% aos sócios, contra um retorno de apenas 554% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$46.500, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. CEMIG que apresentou seus resultados, ótimos resultados por sinal. Vamos falar também em matéria principal do vídeo, uma excelente proposta de bonificação da companhia, anunciou 400 milhões em proventos, a gente vai fazer uma análise fundamentalista e no final o gerenciamento de risco mais importante para o investidor. A gente já vem falando de CEMIG nas últimas semanas, todo o movimento em torno da empresa, já deixei minha opinião quanto a isso, mas eu queria colocar de novo que a minha maior preocupação, ela não é de ingerência sobre empresa específica do setor elétrico. A minha preocupação é no setor de utilities em geral. Um anúncio de quase 400 milhões de reais em proventos, a gente fala de 0,17 centavos por ação. A Datacom já é na semana que vem, um ponto muito interessante. E aqui o ponto não muito interessante, mas esse faz parte do processo, a CEMIG age assim. Você tem um anúncio, você tem uma Datacom muito próxima, só que o pagamento em suma maioria é dividido e o recebimento é a perder de vista. Por isso a importância daquele vídeo da carteira de dividendos perfeita, aquela série de estudos com base em pesquisa, em números que a gente fez, para que você não fique dependente apenas de uma empresa. Você tenha outros excelentes ativos para te sustentarem nesses períodos de espera. E um lucro líquido 34% superior, que atingiu quase 2 bilhões em apenas um trimestre, no quarto trimestre de 2022. Não só essa alta de 34%, quando comparado ao quarto tri, no ano fiscal fechado de 2023, a gente teve um aumento de 41% na linha de lucro líquido. É uma alta expressiva que não condiz com os múltiplos dela, mas a gente já vai falar mais adiante. O EBITDA aumentou 24% e de maneira anual também cresceu em 23%. E a receita da companhia no quarto tri teve um crescimento marginal, porém crescimento de 2,1% a quase 10 bilhões de reais. De maneira anual, o crescimento foi maior. Nós tivemos uma receita que atingiu 37 bilhões de reais, um crescimento de 7% quando a gente compara ano fiscal fechado, 23 com 22. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Destaques da companhia: um EBITDA ajustado 30% superior quando comparado no year over year, quando comparado a 2022, e um lucro líquido 40% superior quando comparado a 2022. Eu já adianto que a CEMIG, com exceção de uma linha do balanço, ela foi muito bem em todos os quesitos. Na parte de distribuição, na parte de comercialização, a dívida vem sendo bem trabalhada. O CAPEX a gente vai debater mais à frente. E sob proventos a gente fala de mais de 500 milhões para ainda serem deliberados no mês que vem, em abril de 24. Então nós temos dividendos anunciados, nós temos dividendos a serem deliberados ainda, e além de tudo isso, nós temos uma proposta de bonificação muito interessante, a mais interessante de todas até agora. Comentário rápido já no início do vídeo. Eu venho percebendo uma sequência ou um aumento de empresas de qualidade, ativos de excelência, que vem divulgando e anunciando bonificação no último trimestre. Portanto, eu não sei se essa história do JCP, que ainda está em tramitação, já não afetou o modo como algumas empresas já estão estudando e agindo para continuar remunerando o sócio, caso isso seja aprovado. Nós tivemos muitas empresas anunciando bonificação e esse novo anúncio da CEMIG, nós falamos agora de 30%. É muito bom. Um lote padrão de 100 ativos passa para 130 ações. Quem tem 1.000 ações da companhia passará a ter 1.300 ações.
de um dia para o outro. Então, após o comentário agora explicando a situação, nós temos uma proposta de aumento de capital via bonificação de ações. E essa é a importância da remuneração total ao acionista. Nós temos que olhar o yield, nós temos que somar isso à bonificação, à valorização e à recompra. Como o lucro cresceu muito, é sempre interessante a gente olhar os não recorrentes. E nós tivemos ali ganhos no MVE e venda de ativos. Fora esses, a gente tem pequenas participações nessa linha de lucro líquido, desde crescimento de comercialização até equivalência patrimonial da própria Taesa. A maioria dos indicadores ainda estão bons. DEC/FEC, que vem no centro de algumas medidas das quais eu já tratei, os números ainda estão bons. Algo pontual aqui apenas para ficar de olho: o maior mercado do grupo ainda é industrial. Na sequência nós temos residencial e comercial. O CAPEX, que a gente já teve uma discussão em cima disso, quando a gente pega uma empresa estatal que tem todo esse imbróglio em volta dela de federalização, de gestão, de ingerência, e a gente junta isso a um anúncio de investimento recorde. Por que minha preocupação com tudo isso? É que a junção de todos esses fatores que eu trouxe para vocês, se bem executado, a gente não tem problema algum. Se mal executado, a gente acaba entrando em empresas que viram instrumento de Estado e não interessa se o fluxo de caixa está bom ou não. O valor sempre vai aumentar, como se dinheiro fosse algo infinito, mas isso é uma preocupação de quem acompanha muito o fluxo de caixa. No mais, como sócios, nos resta acompanhar e ver se isso vai ser bem executado de fato. Se for bem executado, a gente pode não voltar a ter os mesmos problemas que a gente já teve lá atrás. Endividamento da companhia, ele ainda está sob controle, tem um ratio, ou seja, uma relação de dívida líquida versus EBITDA, abaixo de 1. Deixa eu só aumentar um ponto de destaque desse trimestre. Foi no consolidado uma redução altíssima de 53% na dívida em moeda estrangeira. Eu já citei isso na CBA, vou citar aqui novamente. Eu não me sinto confortável em empresas que têm receita em reais, empresas que não têm exposição alta ao dólar, porém têm uma dívida dolarizada. Você fica à mercê de muitos fatores e a variação cambial é o pior deles. Então, ponto extremamente positivo. A gente sai de algo na casa de 4 para 1,8. Muito bom esse trabalho feito pela CEMIG. Do IFRS, o que nos interessa, o que interessa para o investidor para fins de proventos. Da CEMIG, a gente sempre vai falar da DGT e a Gasmig. A gente já viu nos destaques que o ponto negativo desse trimestre foi a Gasmig, só que compensado por uma ampla margem, uma alta de quase 70% da CEMIG GT. E o EBIT da FRS atingiu 2,4 bilhões contra 1,9 bilhões quando comparado no year over year, quando comparado a 2022. Tradução de tudo isso é um aumento em todas as linhas e uma diminuição naquele que interessa, que é a alavancagem. O EBITDA, tanto FRS quanto o recorrente, aumentaram, nós já falamos de 24% e 30%. O lucro líquido, em ambos, também aumentou 34% e 40%. Comentário rápido: esse é o que está sendo divulgado nas matérias, porém para você investidor o que interessa é esse para fins de proventos. E a alavancagem, nos últimos anos, a empresa vem fazendo um excelente trabalho. Nós tivemos um problema altíssimo de 19 para trás, mas de 2018 para cá nós tivemos queda, um excelente trabalho de fluxo de caixa da companhia. CEMIG, coberta por 11 casas ou 11 analistas, tem 7 recomendações neutras e 4 recomendações para compra, nenhuma recomendação para venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Como a gente já fez a análise fundamentalista dela, a gente vai pegar alguns números só como auxílio para o gerenciamento de risco. Histórico mais longo possível da DRE da empresa, é visível a crescente de receita dela, bem como a de lucros. Ela nunca deu prejuízo. Na linha de lucro líquido, o único período que a gente tem de queda e que beirou o prejuízo foi por conta de todo esse problema no setor de utilities causado por ingerência. É uma das empresas mais rentáveis do setor
e uma das melhores pagadoras de proventos da Bolsa de Valores inteira. CEMIG 3 do lado esquerdo tem uma média histórica que beira 10%. E do lado direito nós temos a CEMIG 4 com uma média histórica que supera 2 dígitos. É um pagamento muito forte, não à toa ela é uma empresa que figura entre as melhores e ela está na série de vídeos que a gente desenvolveu da carteira de dividendos perfeita. Preço sobre lucro, tese essa de Shiller, de regressão à média 1988, apesar de toda a situação que envolve a empresa, e comentário pessoal, eu tenho sim a desconfiança, como alguém que vai iniciar um novo projeto, a carteira da comunidade, desconfianças à parte, principalmente para quem já viveu todo esse período, vale sempre lembrar os fundamentos. E nós tivemos um bom resultado, e de acordo com a tese de Shiller, ela está sendo negociada abaixo da sua média histórica. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos de CEMIG, uma empresa elétrica do setor de utilities, e ela obtém nota 4, é considerada uma ótima empresa, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas, excelentes empresas, respectivamente. Lembrando que nos pilares do Value Investing, excelentes empresas a preços atrativos como excelente gestão, ela não obtém nota máxima por conta da gestão estatal. Em todos os demais pontos, eu sempre cito pontos positivos e negativos, ela é uma empresa de excelência. A gente acabou de ver nos resultados, mesmo tirando de lado os não recorrentes, a gente tem uma alta no EBITDA na casa de 20%, a gente tem anúncio de proventos, uma das mais rentáveis, e com base em muitos estudos, nós já provamos que ela é uma das melhores pagadoras da Bolsa de Valores inteira. Então, fundamentalmente, ela é uma empresa excelente, a gestão é o único ponto de preocupação da companhia. No mais, na área de membros, ela já é uma empresa para movimentação, nós vamos tratar apenas sobre ordinárias e preferenciais, em cima de qual delas a gente vai trabalhar. Para quem não conhece ou não viu os vídeos anteriores, a CEMIG ela é uma empresa gigante, ela é massiva, ela não só tem atuação em Minas Gerais, que por si só o estado é maior do que muitos países da Europa, ela tem atuação a nível nacional. A gente fala de mais de 200 empresas, e não à toa no longo prazo, um retorno de quase 8.000%, só que o ponto interessante de se enxergar aqui em escala logarítmica é que não interessa o que aconteça, mesmo com essas questões pontuais, no longo prazo a empresa ainda cresce. Quanto mais você diminuir esse zoom, mais essa linha fica retilínea de crescimento. Ela é uma empresa extremamente resiliente, que paga muito bem. Portanto, hoje falamos da CEMIG, mais um excelente resultado da companhia e uma ótima notícia, que foi a bonificação da CEMIG. O operacional ainda está muito bom, fundamentalmente ainda é uma excelente empresa. Infelizmente, nós temos todos esses ruídos envolvendo a companhia, não só ela, volto a dizer, a minha preocupação é para o setor como um todo. Deixa no comentário se gostaram ou não, se concordam ou não com a avaliação que a gente fez da companhia. Se você não é membro e quer começar a acompanhar os movimentos que a gente vai fazer em todas as empresas, se torne membro da comunidade. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.